Você sabia que existe uma pobreza com a qual poucas pessoas realmente se preocupam? Existe uma pobreza com a qual poucas pessoas se preocupam e sobre a qual poucas pessoas lamentam, ou sofrem, ou fazem passeatas ou campanhas, por causa da tristeza que sentem devido àquela pobreza que existe. E de fato, quando Jesus começa o seu Sermão da Montanha e as bem-aventuranças, a primeira delas é justamente sobre este ponto, pobreza. E esta parece ser uma pobreza diferente, porque aquele que a possui, segundo as palavras de Jesus, é alguém muito feliz. Ele começa o Sermão da Montanha dizendo assim, Mateus capítulo 5, versículo 3, Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui algumas Bíblias traduzem de forma diferente a palavra pobres de espírito. Algumas traduzem como humildes de espírito. E de fato a palavra aqui é pobreza mesmo e não humildade. Neste contexto, as duas palavras elas seriam até sinônimos, embora fora desse contexto elas jamais poderiam ser usadas como sinônimos, porque humildade é uma virtude que a pessoa pode possuir e pobreza não é nenhuma virtude, nenhum defeito, é uma condição que a pessoa vive. Logo, considerar uma pessoa pobre, uma pessoa humilde, trata-se de um equívoco aí no uso dos termos. E de fato, quando Jesus aponta aqui essa pobreza, ele está falando de uma pobreza interior, de uma pobreza da alma, uma pobreza que aos olhos de Deus é elogiada. E essa pobreza significa tão somente que no nosso coração nós não possuímos nada que ocupe o lugar que nós pretendemos ser preenchido pelo próprio Deus. E aqueles que não possuem essa pobreza na alma deveriam lamentar por ela. Aqueles que não possuem esse vazio, essa ausência de si mesmo no seu próprio coração, deveriam lamentar por ela. Porque nós já nascemos, segundo o que nos diz as Escrituras, cheios de si, orgulhosos, ricos de si mesmos. E por isso, desde bebês e depois crianças e adolescentes, nós corremos atrás dos nossos próprios interesses. Nós nos consideramos donos da nossa própria vida e a gente acha que a gente pode fazer aquilo que é melhor para a gente. E a gente simplesmente decide tudo. A gente chora, a gente belisca, a gente briga, a gente insiste desde pequenos para alguma coisa que nos faça bem, que nos traga conforto. E por que disso? Porque nós sabemos como cuidar de nós mesmos. E o que a Bíblia nos diz aqui, nessa primeira orientação de Jesus no seu Sermão do Monte, é que a pessoa que quer ser bem cuidada e quer ser feliz não pode ser alguém que cuida de si mesmo. Não pode ser uma pessoa autossuficiente. Segundo as palavras de Jesus, isso seria ser uma pessoa orgulhosa, seria uma pessoa rica de si, seria uma pessoa que não possui nenhum vazio no seu coração, ou como algumas Bíblias traduzem, nenhuma humildade no seu coração. Por isso que a palavra humildade aqui, ela poderia até caber no lugar de pobreza, uma vez que humildade nada mais é do que a completa ausência da presença do eu numa determinada situação. Uma situação onde você abre mão, onde você reconhece, onde você abnega, onde você é humilde, onde você se humilha. E a gente tem que lembrar que essa foi a atitude que existiu no nosso Senhor Jesus Cristo quando ele veio a este mundo. O apóstolo Paulo escreveu sobre isso quando escreveu aos Filipenses, né? Dizendo que nós deveríamos ter em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, a mesma atitude que houve nele, que sendo Deus não se considerou alguém digno de ser tratado ou agir como Deus aqui, antes ele se esvaziou de si mesmo, agindo como servo, e ele se humilhou. E nessa humildade, nessa humilhação, ele acabou agindo como servo, mesmo sendo Deus. Mas ele abriu mão, ele nos deu o exemplo, ele mostrou qual o caminho pelo qual, ou através do qual, nós poderíamos conhecer a verdadeira felicidade. O caminho da verdadeira felicidade é a humildade. O caminho da verdadeira riqueza é a pobreza, porque a verdadeira riqueza não é aquela que a gente tem quando a gente tem bens, quando a gente tem móveis, quando a gente tem dinheiro. Essa não é a verdadeira riqueza, porque tudo isso passa, tudo isso a gente gasta, tudo isso fica quando a gente parte deste mundo. A verdadeira riqueza é aquela que não parte aos olhos daquele que é o juiz tanto deste mundo quanto do mundo vindouro. Aos olhos dele, nós devemos procurar sermos ricos de verdade. E a gente só pode ser rico aos olhos dele a partir do momento que a gente esvaziar, limpar, empobrecer todo o nosso interior, em que nós nos tornaremos legitimamente pobres de espírito, para que nós possamos nos enriquecer com o Espírito, com E maiúsculo, do Senhor.
As pessoas que assim o fazem, segundo Jesus, são bem-aventurados. E se você viu o vídeo passado no qual eu falo sobre essa palavra, você lembrará que essa bem-aventurança não é uma simples felicidade terrena. Aquele que se esvazia de si mesmo é alguém que encontra uma graça e uma felicidade que a sustenta mesmo nas situações mais difíceis da vida. E é esta felicidade que Deus quer trazer para você e para mim.